Amém. Boa noite, graça e paz. Vamos nos achegar. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Quantos vieram adorar o Senhor nessa noite? Amém. Convido você para fechar seus olhos. Senhor, muito obrigada por mais um dia na tua presença. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de te adorar, de te honrar e de levantar o teu nome. Que a tua presença, Senhor, esteja nesse lugar. Que a tua presença venha se manifestar nesse lugar, Senhor, através do louvor, através da palavra, Senhor. Nós estamos aqui colocando nossos corações diante de Ti. Abrimos, Senhor, nossa mente para Ti, o nosso entendimento para Ti, para que Tu venhas, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua luz sobre a nossa vida. Nos enche, Senhor, de Ti. Nos enche, Senhor, da Tua presença, do Teu amor. Nós colocamos diante do Teu altar os nossos corações. Só Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra e toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Faça dessa canção uma oração nessa noite. Para Ele nessa noite.
seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça. Faça disso uma oração nessa noite, que o Senhor venha aparecer nesse lugar. Nós levantamos o teu nome nesse lugar, Senhor, que nós possamos desaparecer e a tua glória venha encher esse lugar, Senhor. Todo seu amor, Infinita humildade, servos de todos os irmãos. Adore ao Senhor nessa noite. O Senhor se encontra aqui. O Senhor marcou um encontro com você nessa noite. Levante a sua adoração a Ele nessa noite. Levante o nome dEle nessa noite. se quero sentir suas afeições por mim, não preciso me esconder, oh não, não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Fazem se prostrar. O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou.
os anjos vêm, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Só quero ver você. 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 Boa noite, povo de Deus. Boa noite, casais abençoados. Todo mundo bem? Glória a Deus, estamos felizes de estar aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Salmos 127. Já passar a palavra para o pastor Fernando, dando continuidade àquilo que Deus já deu início em nossas vidas. Conferência de 3 dias foi uma bênção, amém? Quantos ficaram edificados com essa palavra? Nós vamos dar continuidade hoje, amanhã e até sexta-feira. Eu creio que vai ser cada dia muito edificante para todos nós. Amém? Minha esposa vai ler aqui, Salmo 127. A gente já está chegando na velhice e a vista está falhando. Eu fui pegar a minha, que a letra é grande. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vós será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada. Nós estamos nesse tempo de edificação, amém, da nossa casa. Deus está construindo algo em nós. Isso vai se manifestar dentro do nosso lar, amém? Mas precisa ser o Senhor que edifica essa casa. Senão vai ser inútil nós, com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio entendimento, querer construir algo. Então, Deus está nesses dias nos instruindo sobre a sua palavra, para que venha essa edificação da parte dele para nossas vidas e para a nossa casa. Amém? Se não for o Senhor que edifica, em vão trabalho aqueles que estão edificando. Então nós não queremos trabalhar em vão. Diga assim para o seu cônjuge, nós não vamos trabalhar em vão. Diga assim, o Senhor está trabalhando em nós. Amém? Diga assim, Ele está edificando em nós a sua palavra. Diga assim, o alicerce da nossa casa é o Senhor. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós estamos numa construção. E uma construção, para ela crescer e ir além daquilo que a gente possa imaginar, ela precisa de uma base forte. Ela precisa ter um alicerce forte. E esse alicerce é a palavra de Deus.
Não adianta a gente vir com as nossas próprias ideias, né? Não adianta a gente querer edificar algo sobre o nosso próprio entendimento, algo que nós aprendemos lá no passado e que a gente vem carregando ao longo desse tempo, e a gente pensa que Deus continua se movimentando da mesma forma. Deus, ele não muda, mas ele se movimenta de forma diferente. E nós precisamos entender esse tempo que nós estamos, para a gente poder se movimentar como Deus deseja. Amém? Então, estamos nessa construção e não tem como edificar algo sem oração, sem jejum e sem palavra. Amém? Então, por isso, eu queria que você segurasse na mão do seu cônjuge, né? Você que não está aqui, o seu cônjuge, mas você vai elevar os seus pensamentos ao Senhor e nós vamos orar pela nossa casa e cada um vai estar colocando diante do Senhor nessa hora a sua vida, a vida da sua esposa, do seu esposo, e aqui vamos estar orando, amém? Vamos orar juntos? Vamos? Amém? Comece a orar ao Senhor, comece a declarar palavras de vida sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos, comece a declarar palavras de edificação, aquelas que estão escritas na palavra, qual você lembra, qual nós lemos agora, qual nós falamos agora. Comece a declarar esse salmo. Se não for o Senhor que edifica a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ah, Senhor, nós queremos trabalhar, Senhor Deus, debaixo da Tua vontade, Pai, edificando segundo o Teu querer, meu Senhor, segundo a Tua palavra, meu Senhor, nós queremos edificar. Declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declaramos, Pai, que todos os outros podem escolher a quem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, meu Pai. Nós já decidimos, Pai, por isso estamos aqui com o coração aberto para aprender, para crescer, para ganhar conhecimento da Tua verdade, porque essa verdade vai trazer, Senhor Deus, solidificação, Pai, ao nosso coração, ao nosso casamento, às nossas vidas, meu Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, usa a vida do pastor Fernando, Pai, para trazer palavra revelada, para trazer um rema do alto, meu Senhor, sobre a vida de cada casal, que o Senhor possa usá-lo como instrumento, Pai, segundo a Tua verdade, segundo a Tua palavra, para trazer, Senhor Deus, em nome de Jesus, clareza nesse tempo, meu Pai, porque o que nós necessitamos nesses dias é ter clareza dentro dos nossos lares, meu Senhor, do papel do esposo, do papel da esposa, do papel dos filhos, meu Senhor, como está definido pela Tua palavra, meu Senhor, a esposa, Pai, edificando, Senhor Deus, a casa, a mulher sábia edifica a sua casa, o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, os filhos precisam obedecer aos seus pais, os pais precisam também agradar os seus filhos, meu Senhor, não trazendo ira ao coração deles, meu Senhor. Queremos, segundo a Tua palavra, edificar a nossa casa, segundo a Tua verdade. Por isso nós clamamos, faz do nosso coração hoje uma boa terra para receber a Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra é a boa semente, meu Senhor. Por isso nós abrimos o nosso coração. Declaramos, Senhor Deus, Deus, o nosso coração quebrantado diante da Tua presença, para ouvir e obedecer a Tua voz. Nós queremos ouvir e obedecer, meu Pai. Não nos deixa, Pai, ser enganado por nós mesmos, Senhor. Não queremos ser apenas ouvintes da Tua palavra, mas queremos ser praticantes da Tua palavra. Por isso nós abrimos o nosso coração, para que a boa semente venha produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um dentro do nosso lar, dentro dessa casa chamada Batista, dentro dessa sociedade, meu Pai, dentro do nosso trabalho, dentro de Suriname, e Senhor Deus, em nome de Jesus, em todo lugar que nós formos, que venha produzir frutos, meu Senhor, para o Teu reino, meu Senhor, casas edificadas, maridos alinhados, esposas, Senhor Deus, sábias. Eu declaro isso, meu Senhor, sobre cada família aqui representada, meu Senhor. Nós Te agradecemos e abrimos o nosso coração para que a boa semente venha cair, Pai, num coração que é uma boa terra, Pai, e vai frutificar. Nós declaramos isso. Por isso, Senhor, Te pedimos perdão dos nossos pecados
Te pedimos perdão se ofendemos, Senhor Deus, o nosso cônjuge, Pai, hoje. Te pedimos perdão, Pai, se falamos algo que desagradou o teu coração. Em nome de Jesus, quebranta o nosso coração nessa noite para receber a tua palavra. É isso que nós clamamos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vou passar a palavra para o pastor Fernando. Amém. Esse homem de Deus tem se colocado à disposição para nos ensinar e estou muito feliz, pastor. Obrigado pela sua disposição sempre. Se eu possa ficar à vontade e deixar Deus lhe usar aí. Amém? Amém, irmãos? Buenas noches. Estamos aqui mais uma vez. Irmãos, eu queria fazer um convite. Se você puder sair do seu lugar e vir para mais perto, você já percebeu que eu falo bem baixinho, né? Então, se você puder vir mais para frente, para a gente ficar mais perto, mais próximo, eu ia agradecer de todo o coração. Pode ser? Duvido você ter essa coragem. Aí, ó. E agora ficou bom. Já tem mais dois. Um lugar aqui, aqui, aqui. Amém? Quantos estão felizes? Amém? Com o Senhor. Glória a Deus. Tem sido um tempo muito precioso, irmãos. Eu estava falando. Na verdade, já falei com um monte de gente aqui esses dias, que eu já nem lembro para quem que eu falei mais as coisas, né? Mas assim, tem sido muito legal. E não sei se eu vou embora no sábado. Se alguém de vocês quiser marcar para conversar, para trocar uma ideia, a gente tem sentado com alguns irmãos. Então, é só avisar o apóstolo, aquele que cuida da minha agenda, para marcar. A gente está aqui para servir vocês, amém? Tem sido um tempo muito legal, sentando com alguns irmãos, conhecendo, ouvindo, orando junto, repartindo e tirando dúvidas, né? Então, assim, a gente vem repartir, a gente vem de lá para cá, e quando a gente está aqui pregando e repartindo, não significa que a gente já saiba tudo. Não significa que a gente já saiba tudo. Pelo contrário, eu acredito que muitos de vocês têm muito mais experiência, muito mais idade, e até mesmo, talvez, até mais autoridade do que eu. A grande questão é que aprove ao Senhor nesse tempo que a gente pudesse repartir algumas coisas da parte do Senhor, que a gente tem vivido, amém? Então, nós não estamos aqui como alguém que já chegou lá, mas alguém que tem se esforçado. Glória a Deus. E eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, pela dedicação, pela disposição em estar aqui mais uma vez, aproveitando nesses dias. Isso fala muito sobre o desejo do nosso coração em aprender mais. Em aprender mais. Em melhorar mais. O primeiro passo para a gente entender, para a gente investir no nosso casamento, é o entendimento de que eu preciso melhorar. Porque a nossa barreira é achar que a gente já sabe, achar que a gente já chegou, que a gente não precisa de ajuda. E essa barreira tem no coração das mulheres, mas muitas das vezes é pior no coração dos homens. Não, eu já sei isso aí, não, eu já... Então, assim, isso é muito difícil para abrir o coração e, de fato, ter essa disposição. Então, assim, eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, para estar ouvindo, para estar entendendo, para estar buscando. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Alguns irmãos não puderam vir, até falaram com a gente não vai poder estar. Cabe a você depois repartir com ele, cabe você orar por eles, enfim. Amém? Eu queria falar esses dias, e eu tenho repensado muito sobre isso, sobre a necessidade do nosso relacionamento com a nossa esposa, entre o nosso cônjuge, esposa, marido, no como nós lidamos um com o outro. Porque assim, irmãos, qual é o problema? Tem aqui alguém que é mais de 5 anos casado? 5 anos casado. Quem tem 10 anos de casado? Então, assim, é muito tempo de casado, amém?
E qual é a questão? Com o passar do tempo, são muitas experiências. Sim ou não? Boas e ruins. E o problema é que nós esquecemos das boas, mas nós não nos esquecemos das ruins. Sim ou não? Se a gente parar para pensar um pouquinho, irmãos, e olhar para dentro de nós, existem muitas feridas, mágoas, traumas gerados um pelo outro. Sim ou não? Há um ditado que diz que o tempo cura tudo. Quem já ouviu isso? É a maior mentira do diabo. O tempo não cura nada. Quem cura é Jesus. O tempo esconde. Você tem uma ferida e você deixa ela de lado, e vai passando o tempo. Uma ferida que não é tratada, ela vai infeccionando e vai piorando. Sim ou não? Quando você vai ver, por mais que aparentemente por fora ela esteja curada, por dentro ela ainda está viva. Está apodrecendo. E o pior é que nós, com o passar do tempo, a gente conhece as fraquezas um do outro. Na primeira briga que a gente tem, qual é a nossa arma? Meter o dedão na ferida do outro. Jogar na cara do outro aquilo que foi feito. Então isso é muito comum entre a gente. E a gente precisa ter muita sabedoria. A Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e joga onde? Só que a gente está o tempo todo indo lá e buscar para jogar na cara do outro. E quando o outro faz isso com a gente, aí quer ver um querendo endemoniar rapidão. Sim ou não? A gente precisa aprender a lutar as guerras do nosso casamento. Primeiro a gente precisa entender que a nossa luta não é um contra o outro. A nossa luta, a Bíblia diz, Efésios capítulo 6, Paulo vai dizer que a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne e sangue, mas é contra o quê? Principados e potestades. Como a gente tem falado nesses dias, o diabo trabalha dia e noite, intensamente, para destruir a nossa vida, nosso casamento e a nossa família. Por que, pastor, que ele trabalha constantemente? Se você olhar as escrituras, o livro de Apocalipse, que muita gente tem medo de ler e não deveria ter medo, porque o livro de Apocalipse revela como vai ser o fim. A proposta do livro de Apocalipse não é gerar medo, é nos trazer esperança. Como estão entendendo? Se a gente olhar para o livro de Apocalipse, nós vamos ver que o diabo já está condenado, que Jesus já venceu tudo e que esse é o final. O problema é que ele quer que a gente tenha medo disso e ele nos mantém presos na mentira. Entende? Então, por que ele está trabalhando desesperadamente? Porque ele já sabe que ele está condenado. Fernando, por que a gente olha, a gente vê aquelas memes, aquelas figurinhas? Quem já viu o diabo com a queda de braço com Jesus? Quem já viu essa imagem? Isso é mentira. O diabo não pode competir com Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus, amém? O diabo, a Escritura diz que o diabo não é inimigo de Deus. A Bíblia diz que o diabo é nosso inimigo. Por que, Fernando, que ele é o nosso inimigo? O primeiro ponto, porque nós não fazemos mais parte do domínio das trevas dele. Um dia nós somos escravos do diabo. Um dia nós vivemos atolados, afundados no pecado. Quando Jesus nos encontra, ele nos arranca desse lugar. Automaticamente, nós não fazemos mais parte do senhorio dele. Esse é o primeiro motivo pelo qual ele tem raiva da gente. Amém, irmãos? Segundo motivo, porque nas mãos de Deus, agora, além de sermos alcançados, nós nos tornamos ferramentas para alcançar outras pessoas. Veja quanto isso é poderoso. Então, por isso, ele é o nosso inimigo. E ele está fazendo de tudo para nos trazer de volta para esse lugar. Você consegue entender, amém? Então, a nossa luta não é contra o cônjuge. A nossa luta é contra o diabo. Mas ele usa as nossas diferenças, usa a nossa falta de sabedoria, usa as nossas fraquezas para quê? Para gerar atrito um entre o outro. E ao invés da gente lutar pelo outro ou lutar com o outro, a gente luta contra o outro. E dessa forma quem reina dentro da nossa casa não é o Espírito de Deus. É o Espírito do diabo. É o diabo. Sim ou não? Então, há uma necessidade da gente olhar e avaliar a nossa vida. O problema é que, como eu já falei esses dias, a gente é bom de avaliar a vida do outro e não a nossa vida. É necessário que a gente comece uma autoavaliação. Quantos aqui estão dispostos a investir no seu casamento? Amém?
A mudança precisa começar em mim. Sabe o que é interessante? Eu sempre achei, na minha ilusão, que o problema do nosso casamento era que a minha mulher era assim, assim, assado. E aí eu comecei a orar por isso. E aí o Senhor me mostrou que o problema do nosso casamento não era minha esposa, era eu. Quando nós começamos a orar para Deus, pedindo, Senhor, o que está errado no nosso casamento? Você vai descobrir que Deus não quer tratar com ele, Deus quer tratar com você. Vocês estão entendendo? Porque precisa começar em nós. Esse é um erro que aconteceu desde o jardim. A segunda coisa que aconteceu no Éden, depois que o homem caiu, foi o homem apontar o dedo e acusar e tirar a culpa. A primeira foi se esconder. Nós estamos o tempo todo nos escondendo das nossas responsabilidades. A gente erra, a gente não tem coragem de chegar para o outro e confessar. A gente faz que nada aconteceu. Por exemplo, feridas que existem nos nossos corações, elas são geradas muitas das vezes pela falta de um simples pedido de perdão. Olha o tanto que isso é muito forte, irmãos. Eu não ter humildade para chegar para o meu cônjuge e falar assim, amor, me perdoa, eu fui grosseiro com você, faltei com respeito com você, mas eu quero melhorar. Ora por mim. A gente, quando tem a consciência de que errou, a gente faz o quê? A gente faz de conta que nada aconteceu. E é por isso que a gente não muda. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança o quê? O problema é que antes disso ele fala assim, mas aquele que encobre as suas transgressões faz o quê? Nunca prospera. Então a gente está encobrindo quando? Quando eu faço de conta que não estou vendo. Vocês estão entendendo? Então é necessário que a gente entenda isso. E eu quero trabalhar 2 pontos, para me tentar ser objetivo. 2 pontos que eu acredito que são muito comuns. O primeiro ponto é um erro de um homem, e o segundo ponto é o erro de uma mulher. Só que eles não são exclusivos. Existem homens que cometem os erros que as mulheres cometem, existem mulheres que cometem os erros que os homens cometem, amém? Glória a Deus. Então eu quero que você me escute nessa noite. Eu vou falar primeiro para os homens. E eu quero que você olhe para o seu coração. Você que é mulher, provavelmente você conhece seu marido e você sabe que há uma grande probabilidade dele estar fazendo isso. A tua função nessa noite, né? Eu não te disse. A tua função é orar, Senhor. Exatamente isso que eu já tinha percebido. Ou eu não tinha percebido, cara, mas eu vou orar pelo meu marido por isso. Amém? Quando eu falar sobre as mulheres, você também não vai dizer assim, estou falando. Eu já tinha te falado isso aí, não precisava vir para a igreja para te falar, para tu ouvir. Eu quero que você guarde seu coração. E que você ore pela vida da sua esposa também. E vice-versa. Amém? Primeiro ponto, eu quero que você abra sua Bíblia. A gente vai começar a pregar agora. Mateus capítulo 5, versículo 27. Enquanto você procura, olha bem para o seu cônjuge e diz assim, não é possível que você não vai levar para me jantar na saída. Vai que cola. Amém? Diz assim, 5:27. Vocês ouviram o que foi dito? Amém? Todo mundo encontrou? Diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor não perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Amém? Quando Jesus está ensinando isso e falando sobre arrancar o olho, ele não está falando no sentido literal, mas ele está falando sobre a gravidade do pecado na vida de uma pessoa. Como estão entendendo? É impressionante, irmãos, que com o passar do tempo, casos de adultério têm se tornado comuns dentro da igreja. E é muito impressionante, eu nunca me esqueci isso. Uma vez eu vi um pastor falando que ele estava assistindo uma entrevista de um sexólogo. E o cara entrevistando ele, o sexólogo não era cristão, e o cara perguntou assim para ele assim, cara, o que você acha do homossexualismo?
E aí o cara falou assim, normal. E aí o cara falou assim, mas os cristãos não condenam essa prática? O sexólogo falou assim, há pouco tempo atrás, eles também condenavam o adultério. Mas eles condenavam o divórcio. Mas hoje o maior índice de divórcio acontece dentro das igrejas. A começar pelos pastores. Como você está entendendo? O problema é que com o passar do tempo, as coisas vão se tornando naturais. E se a minha fé não estiver fundamentada na Escritura, eu vou começar a achar que tudo é normal. Como você está entendendo? Amém? Então é necessário que a gente entenda que isso, casos de adultério, tem entrado para dentro da igreja. E esse não é o padrão bíblico para o casamento. É necessário que o marido tenha uma só mulher e que a mulher tenha um só homem. E é engraçado que, sentando com alguns irmãos e ouvindo algumas histórias aqui no Suriname, parece que é uma cultura do país. Muita gente é assim. Só que, irmãos, mas é uma cultura do país. Você é um homem e uma mulher de Deus. A sua cultura não é do país, a sua cultura é do céu. Quantos estão entendendo? E quando a gente pensa, não, pastor, graças a Deus, eu traía, não traio mais, ou enfim. Mas a questão é que eu preciso entender que vai mais além. Jesus estica a medida, e ele fala assim, vocês ouviram que lá atrás foi falado para não adulterar. Mas eu falo para vocês que se vocês olhar e desejar, vocês já cometeram adultério. O que nós precisamos entender é que o adultério, ele não é apenas eu dormindo com uma mulher, ou a mulher com um homem que seja, mas é eu desejando. O padrão do mundo, o verdadeiro homem, é aquele que tem várias mulheres, pega várias mulheres. Esse é o padrão do mundo. O padrão de Deus é aquele que consegue conquistar a mesma mulher todos os dias. Eu preciso entender que tipo de padrão eu vou seguir, para que eu entenda qual é a consequência do casamento que eu vou desenvolver. Uma das coisas é que eu quero trabalhar que mais tem destruído casamentos. Não começa com o adultério físico, mas se começa com um adultério no coração. A primeira coisa que tem matado, e o primeiro passo para isso, para um adultério físico, porque tu pode olhar e falar assim, não, pastor, eu não durmo com nenhuma mulher. Mas eu quero que você sonde o seu coração, porque para chegar lá existe um processo. E o primeiro erro que se comete se chama pornografia. Pornografia. Não, eu não traio minha mulher, pastor, mas o meu celular está cheio de vídeo imoral. O meu celular está cheio de coisas que são imorais. Você é um homem de Deus e isso não é lícito para você. A Bíblia vai dizer que os nossos olhos são a janela do nosso corpo e que nós somos templos do Espírito Santo. Eu preciso me encher de Deus, de coisas que me edificam e não de coisas que me contaminam. Não estão entendendo? Amém, irmãos? A pornografia é como um vício. A pessoa fala assim, não, eu estou vendo aqui, vamos pensar aqui, um vício, uma pessoa que é viciada. Ele começa fumando cigarro, daqui a pouco ele vai para uma maconha, daqui a pouco ele vai para um pó, ele vai... Entende que ele só vai piorando? Não tem como manter um vício. Não estão entendendo? A pornografia é assim. Você começa, estou dando um exemplo de homens, mas mulheres também estão presas nesse vício. O homem começa assistindo vídeo de homem com mulher. Dali a pouco ele está assistindo vídeo de dois homens com uma mulher só. Dali a pouco ele está assistindo homem com homem. Dali a pouco ele está assistindo de homem com criança. Dali a pouco ele está assistindo com animal. Vocês estão entendendo? A depravação só vai piorando. Isso é absurdo, irmãos. O pecado não é da noite para o dia, é um processo que vai se desenvolvendo. Como assim, Fernando? Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus,
nele deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem do homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Uma pausa. Deus está falando assim, desde o começo, por que a ira de Deus se manifesta? Porque Deus está falando assim, desde o começo eu sempre me revelei a vocês, através dos meus atributos, por meio da criação. Mas mesmo vocês me vendo, vocês não me reconheceram. Pelo contrário, se tornaram independentes e começaram a fazer para vocês imagens e adorar essas imagens. E aí ele vai continuar, ele vai falar assim, vocês se tornaram loucos. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações sexuais, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Como estão entendendo? A pornografia, irmãos, vem desde a adolescência. Muitas das vezes uma adolescência vivida em um lar desestruturado, sem instrução e sem ensino dos seus pais. Como estão entendendo? Aprendida por amigos e desenvolvida por anos, sem perceber, tornando e afetando o verdadeiro significado da masculinidade do homem. Porque a pornografia, ela tende o quê? Eu acessar aquilo que eu não posso ter, ou que eu não deveria ter naquele momento. Como estão entendendo? Nós somos criados, como eu falei, para ser cheios de Deus. O problema é que nós estamos nos enchendo daquilo que não agrada. Já que eu volto a falar sobre isso aqui no começo. 1 Coríntios, não precisa abrir, 3,16 fala assim, ó. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir ou contaminar o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Como estão entendendo? Desde o princípio, irmãos, da criação, nós somos criados para estar com Deus e para sermos cheios de Deus. Como estão entendendo? O pecado nos afastou de Deus e deformou esse relacionamento. Em Cristo Jesus, a proposta de Deus é nos trazer de volta para esse lugar, onde nós nos parecemos com Deus à medida com que nós nos enchemos de Deus. O problema é que, pela natureza pecaminosa, nós vamos alimentando isso por anos. Como estão entendendo? Amém? A pessoa que ela tem a prática da pornografia, ela não vai estar presa só a isso, porque atrelado a isso vem a masturbação. O que é a masturbação? É o desejo egoísta de se satisfazer. Quando a gente é jovem, e eu vi isso na igreja e pensei isso, era o quê? Para eu não dormir com a mulher e cometer adultério, eu vou me masturbar porque ninguém vai ver e eu não vou prejudicar ninguém. Mas a questão não é o outro, a questão é Deus. O motivo de eu não pecar não é por causa do outro, é por causa de Deus. Como você está entendendo? Então, isso traz, o diabo vem e faz, não, já que tu não pode fazer aqui, faz aqui, ó. De boa, não vai prejudicar em nada. Só que a pessoa se torna refém daquilo. E essa prática, ao longo dos anos, vai tornando o homem egoísta. Por quê, Fernando? Porque isso se torna uma prisão. Porque, por exemplo, quando um homem vem para o casamento, escravo ou viciado nessas práticas, a gente sabe que uma relação sexual, ela não começa, vamos dormir, do nada acontece. É uma convivência, é a forma como eu trato a minha esposa, a forma como ela me trata, a forma como a gente vai desenvolvendo isso. Vocês estão entendendo, amém? Só que alguém que é preso na pornografia, na masturbação,
ele não está preocupado com qualidade. Ele está preocupado em se satisfazer. Como você está entendendo? A prática da masturbação cria uma pressão no órgão genital do homem. E isso faz com que ele acabe ejaculando mais rápido. Na relação sexual com a mulher, isso não acontece, porque o órgão dela dilata. Veja a diferença. Como você está entendendo? Isso vai fazendo com que o homem deixe de sentir prazer pela mulher. E ao invés de procurar a sua mulher, ele acabe se isolando e se prendendo e se afundando nisso. Como você está entendendo? Por quê? Só de eu pensar que para mim dormir com a minha mulher, eu vou ter que agradar ela. Eu vou aqui rapidinho, ninguém vai saber, me alivio, tá tudo bem. Como você está entendendo, irmãos? Sem perceber, a gente vai destruindo o nosso casamento. Atrelado à masturbação, você vai desenvolver a ejaculação precoce, que vai piorando. Você consegue perceber o quão destrutivo é isso? E eu não consigo mais satisfazer a minha esposa. E o nosso casamento vai virando um inferno. E a boa parte, eu não vou dizer que é todo, mas boa parte do estresse, muitas das vezes, das nossas esposas, é a falta de satisfação sexual. É a falta de eu suprir, como homem, a necessidade da minha mulher como mulher. Porque o ato sexual não é para que eu seja satisfeito. É para que nós sejamos satisfeitos. Não estou entendendo? Se eu estou sentindo ou recebendo prazer, mas não estou gerando, eu estou pecando. Amém, irmãos? Vocês estão nervosos? A gente está conversando, amém? Glória a Deus. Então é necessário que a gente entenda isso. Como eu falei, a gente vem desde a adolescência nisso, cara. E é uma luta, porque como a gente não confessa, como a gente não abre o coração e não procura ajuda, a gente vai morrendo todos os dias, cara. Aí a gente pensa, eu não traio a minha esposa. Mas como eu falei, eu sou preso na pornografia. Sou viciado na masturbação. E eu estou destruindo o meu casamento. É a brecha que eu estou abrindo para isso. Crises, confusão. Faz sentido para vocês? Amém? Amém, irmãos? Então é necessário que a gente entenda isso. Uma das maiores causas do divórcio não é o adultério físico. É um adultério que acontece sozinho. E não começa lá fora. Primeiro eu começo me destruindo, me afundando. E aí eu destruo o meu casamento. Destruindo o meu casamento, eu destruo a minha família, a vida dos meus filhos, a vida da minha esposa. E isso não para. Faz sentido, amém? Se nós queremos fazer parte do reino de Deus, nós precisamos lutar contra isso. 1 Coríntios diz o seguinte, 6, 9 em diante, ele vai falar assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, idólatras, adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês no passado, mas agora vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu não estou aqui nessa noite, irmãos, querendo expor aquilo que está escondido no seu coração. Eu estou aqui nessa noite te trazendo para a luz e para te fazer entender que no Senhor é possível nós vencermos qualquer tipo de pecado. Que no Senhor há libertação, a cura e restauração. Como estão entendendo? Muitas mulheres já identificaram isso, mas não têm sabedoria para lidar com isso. E aqui eu não estou dizendo que isso torna os homens indesculpáveis. Como estão entendendo? Eu estou dizendo que é difícil lidar com tudo isso. Porque eu não sei, irmãos, eu não sou mulher. Mas eu não sei se para uma mulher é pior ser traída por uma mulher ou por um vídeo. Ou por uma masturbação sozinho. Como estão entendendo?
Porque o efeito que isso causa no casamento é o mesmo. Vocês estão entendendo, amém? Muitas das vezes, irmãos, a gente vai vendo quanto isso vai sendo sustentado. Brigas, confusões que a gente briga, passam semanas sem se falar. Se a gente não está falando verbalmente, imagina se relacionando. E a gente vai ficando, cada um para o seu canto. Ao invés da gente parar para reconhecer, para ajustar, para se perdoar. E a gente vai se acostumando com aquilo dali. A mulher acha que se privar castiga o homem, por outro lado, está se afundando porque não está nem aí para isso. E a gente vai se matando cada dia, ao invés de cuidar um do outro. Como você está entendendo? Nós achamos que porque não tem ninguém olhando, eu estou fazendo escondido, no banheiro, quando não tem ninguém olhando, não tem problema. Deus está olhando. E o diabo também está olhando. E essas são as travas que ele precisa para nos prender, irmãos. E para nos impedir de avançar. E de viver na presença do Senhor. Pastor, eu preciso me aliviar. A gente precisa aprender a orar. O que governa, irmãos, o nosso corpo, você que é homem, não é o seu órgão genital. É o Espírito de Deus. O que você precisa é de domínio próprio, é de libertação da pornografia, da imoralidade, da masturbação. O Senhor precisa tratar isso nos nossos corações. Como você está entendendo? Amém, irmãos? Se você pratica isso, você precisa se arrepender. E o primeiro passo para o arrependimento é a confissão. É você encontrar um homem, um pastor. Cara, eu estou lutando contra a pornografia. Não está sendo fácil. Colocar para fora. Eu preciso de oração. Lembra que eu falei para os homens sobre amigos de oração, amém? Isso serve para as mulheres também. Porque muitas mulheres, por essa dificuldade e crise no relacionamento, caem também na prática da masturbação. Porque por muito tempo a gente pensa que é só os homens, né? Mas não é, irmãos. Muitas mulheres acabam caindo nisso também. Não estão entendendo? Então você que é homem, você é fiel à sua esposa? Será se você tem lutado para ser fiel à sua esposa? Porque como homens nós queremos que as nossas esposas sejam fiéis. Sim ou não? Mas nós fazemos coisas que se nós estivéssemos no lugar dela, a gente não suportaria. Não estou entendendo, amém? Nós cobramos uma medida que nós não nos posicionamos. Hebreus 13:4 vai dizer assim, ó, digno de honra. Entre todos seja um matrimônio, bem como leito sem mácula, sem mancha, sem trava. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. As manchas e as máculas que eu trago para o nosso casamento, eu vou prestar conta com Deus, é Ele que vai trazer julgamento. Você sabia que a forma como a gente trata o outro pode atrapalhar a nossa vida de devoção? Porque às vezes você está orando, Senhor, em nome de Jesus, e às vezes você já sabe que isso é errado e tem lutado contra isso. Senhor, me ajuda, me livra da pornografia. Cara, eu não aguento mais isso, eu quero ser diferente. Só que Jesus vai nos ensinar o seguinte: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Às vezes, a gente até tem orado, mas não tem vigiado. Eu estou orando, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, me liberta, me transforma. Mas o raio do celular está cheio de coisa imoral. Jesus está falando assim, antes de me pedir ajuda, antes de orar, faz a tua parte, vai lá e apaga o que tem ali que está errado. Vai ali e exclui o que tem ali. E aí você vem e ora, e aí eu vou te ajudar. Não estão entendendo? Amém, irmãos? É necessário primeiro que haja um posicionamento da nossa parte, evidenciando a mudança. A forma como nós tratamos o nosso cônjuge define muito a espiritualidade.
Porque não adianta você orar público ou orar, mas a sua vida não ser ajustada no secreto. 1 Pedro 3,7, Pedro vai dizer assim, ó, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que as orações, que não sejam interrompidas, as suas orações. Pedro está dizendo assim, irmãos, a forma como você trata a sua esposa vai definir se as suas orações vão ser respondidas ou não. Tem muita coisa que nós estamos orando, mas está travada. Porque a forma como eu trato o meu cônjuge não glorifica a Deus. Toda ação física gera uma consequência espiritual. Como vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Amém, gente? Nós precisamos ter sabedoria sobre lidar um com o outro. Se você tem esse pecado, é necessário que você chame a sua esposa para conversar. O problema é que o nosso nível de intimidade está tão quebrado, está tão defasado, que a gente não tem coragem de falar isso para o nosso cônjuge. Sendo que nós somos uma só carne. Ou pelo menos deveríamos ser. Não estão entendendo? É necessário que a gente aprenda a ser transparente um com o outro. Irmãos, você acredita que seu casamento é de Deus? Amém? Levanta a mão assim para mim, amém? Você acredita que a sua esposa, apesar dos defeitos, é uma mulher de Deus? Amém? Você vai prestar conta com Deus um dia de como você tem tratado a sua esposa, de como você tem cuidado dela. Pastor, você fala isso porque você não sabe o monstro que é a minha esposa. Talvez você é pior do que ela. Você só ainda não sabe. Como você está entendendo? Amém? Então não adianta crer em Deus e orar a Deus se eu não tenho cuidado do meu cônjuge de maneira correta. Se eu não tenho tido de fato esse cuidado. Escute comigo. O melhor marido do mundo não é aquele que é mais bonito. Não é aquele que é mais forte ou que tem mais dinheiro do que os outros. Mas sim aquele que assume o compromisso de respeitar e conduzir a sua esposa na presença do Senhor todos os dias da sua vida, até a volta do Senhor. Quando a gente aceitou duas decisões importantes da nossa vida, primeira, aceitar Jesus, entregar a nossa vida a Ele. A segunda, aceitar a nossa esposa como a única mulher. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Ele como o único Senhor sobre a minha vida, amém? Quando eu aceitei a minha mulher, eu aceitei ela como única mulher na minha vida. E diante das duas decisões haviam testemunhas. E nós precisamos ser fiéis a essa aliança. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segundo ponto que eu quero trabalhar é com as mulheres. Efésios capítulo 5, 33. Amém? Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa, como a você mesmo. Aí ele diz para as mulheres, e mulher, trate o marido com todo o respeito. Uma das piores coisas, irmãos, que pode acontecer dentro de um casamento é a falta de respeito. É quando nós não respeitamos um ao outro. Como estão entendendo? O lar, que deveria ser um lugar de paz, se torna um inferno. Conflitos, brigas. Mulher aponta o dedo na cara do homem, xinga, desrespeita. Desconta nos filhos as frustrações.
Como estão entendendo? Amém? A falta de respeito, ela começa, tem um processo, geralmente começa de forma verbal. Burro, idiota, ignorante. Aqui não acontece, só no Maranhão. E a falta de respeito, e com o passar do tempo, ela começa a desenvolver e acaba se tornando física. Empurrões, agressões. Tem mulheres que partem para cima dos seus maridos como se estivesse brigando na rua. Pastor, você não conhece o meu marido. Mas o fato de seu marido ser errado, e aqui entendam, não estou falando que o marido tem que bater na esposa, entendam. Mas eu estou falando que não me dá o direito de soltar os cachorros no outro. A gente precisa aprender a respeitar um ao outro. Como estão entendendo? Você, mulher, como você tem tratado seu marido? E aqui existem dois extremos. Existe a mulher que parece um lutador de MMA dentro de casa, e existe aquela que não fala nada e suporta tudo. A gente precisa conversar, resolver os conflitos. A mulher não é saco de pancada, mas também ela não é e obrigada a aguentar tudo, mas também ela não é a doidona que vai brigar de porrada. Por isso é um lugar de equilíbrio. Como você está entendendo? É impressionante que na igreja as mulheres são amáveis. E aqui serve para os homens também, como eu falei. Na igreja, a paz do Senhor, irmão. E o irmão fala assim, irmão, me dá uma carona no final do culto, docinho. O irmão mora para cá e o outro mora para cá. Eu amo servir ao Senhor, a igreja do Senhor. E vai. A mulher, o marido pede uma coisa. Que saco, só sabe pedir. Diabo. Porque para a igreja, para os irmãos, a gente é calminho. Alguém pede alguma coisa na igreja para fazer. Deixa comigo, eu limpo, eu lavo. Em casa, não limpa a casa, não arruma, não faz as coisas. Antes de querer cuidar da casa de Deus, irmão, você precisa cuidar da sua casa. Antes de querer servir os outros, você precisa servir o seu marido, os seus filhos. Como você está entendendo, amém? Por que a gente é tão bom para dentro da igreja, para os outros de fora, mas a gente não consegue ser bom para a nossa família? Por que a gente é manso, paciente, humilde, servo para os de fora e não para os de dentro? A gente precisa entender, irmãos, que precisamos recuperar o respeito que a gente perdeu um pelo outro. A forma de tratar, o cuidado. Como a gente tem falado, o casamento é cumprimento de um propósito. E a gente só vai conseguir lidar com ele, desenvolver ele, quando a gente estiver no Senhor. Amém? É necessário que a gente entenda isso. O que protege uma relação sexual, como a gente estava falando já hoje, é o casamento. Mas um casamento ajustado. Pastor, mas como é que eu vou me submeter ao marido? E ele ainda nem é crente. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2, 1 e 2, ele vai dizer assim, ó. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra ou não é crente, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Infelizmente, muitas das vezes, a nossa postura mais tem afastado o nosso marido do que aproximado ele de Deus. Como estão entendendo? Amém, irmãos? O 3, ele vai dizer assim, ó, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, e não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Irmãos, tem mulheres que parecem um monstro. Não, mas eu estou de TPM. Irmãs, de fato há um tempo difícil, mas isso não é desculpa para você ficar endemoniada. Não estou entendendo? Porque tem gente que se aproveita. Não, pastor, é porque é a minha personalidade. É essa que Jesus quer matar faz tempo. E você continua sustentando. Como você está entendendo?
Eu cresci assim, nasci assim, vou morrer assim. Se você continuar assim, assim você vai para o inferno. Porque a proposta do evangelho é transformação, irmãos. A mulher, desde o começo, quer dominar, quer mandar, quer... E muitos maridos, para não quebrar confusão em casa, acabam cedendo. Você que é homem, precisa assumir o lugar dentro da sua casa. O governo foi entregue ao homem, não à mulher. Não estão entendendo? Porque essa confusão, inversão de valores. É o homem tendo que se submeter à mulher para não confusão e a mulher mandando dentro de casa. Cada um precisa assumir o seu lugar. Mas o lugar, a gente só vai encontrar o nosso lugar em Deus. Não estão entendendo? Para o homem que precisa que a sua mulher se submeta, é necessário que você entenda que talvez a sua mulher não se submete a você porque você não sabe para onde está indo. E a mulher precisa se submeter ao homem. Se o seu marido não sabe para onde está indo, ore por ele. Não desista. Como você está entendendo? Você que é mulher, a sua postura aproxima ou afasta o seu marido de Deus? Não é porque você lidera dentro da igreja, não é porque você prega na igreja, significa que você é uma mulher de Deus. Ou um homem de Deus. Não é por aquilo que você faz, é porque você está se tornando. Como estou entendendo? Como eu falei, mulheres que apontam o dedo, que xingam, que brigam, que tiram a autoridade do marido dentro de casa. O marido fala, filho, faz isso aqui. Não, não faz, quem está mandando é eu. Um casamento ajustado. Eu tenho uma filha de 4 anos. A natureza pecaminosa, cara, é impressionante. Ela chega para mim e fala assim, pai, deixa eu fazer isso aqui. Assistir, por exemplo. Não. Ela sai, vai aonde? Lá na mãe. Mãe, deixa eu assistir. Como se nada tivesse acontecido. Só que pelo fato de estarmos alinhados aqui, o que teu pai falou? Não. É o quê? Não. No original é não. Como você está entendendo? Agora, se não há essa conexão, a gente fica medindo força para ver quem manda mais. E a gente quer descontar a raiva do marido nos filhos. Faz o que eu estou falando. É eu que estou mandando. Ao invés de edificar, eu estou destruindo a minha família. Provérbios 14:1 vai dizer assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói. O texto está dizendo que quem destrói a casa não é o diabo. Quem é? Mulher. Falta de sabedoria. Você que é mulher, você está edificando a sua casa ou você está destruindo ela? O padrão da esposa, segundo as Escrituras, não é aquela que tem as roupas mais bonitas ou aquela que tem um corpo mais bonito, mas sim aquela que respeita e ajuda o seu marido na edificação de uma família e um casamento saudável. É uma construção que exige uma cooperação mútua. Como estão entendendo? Irmãos, se vocês têm vivido dessa forma, isso não faz de vocês a pior pessoa do mundo. Porque o problema não é pecar. O problema é permanecer no pecado. Como estão entendendo? Amém? Se você tem vivido isso, irmãos, você precisa de ajuda. E é um pegando a mão do outro e falando assim, cara, vamos junto. A gente acha, hoje mesmo eu estava falando para um casal, quando a gente vai aconselhar, o nosso foco não é A ou B. Ah, porque vai puxar sardinha para um. Não, meu amigo. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O nosso foco não é um ou outro, o nosso foco é os dois. Então, porque se um ganha o outro, e o outro perde, os dois estão perdendo. Porque os dois já não são mais dois, são um. Porque se eles deixaram de ser um, eles já perderam a essência do casamento. Como estão entendendo, amém? Então é necessário que a gente entenda isso. Caminho para a transformação se chama arrependimento e mudança. Aquele que encobre, você pode sair daqui ouvindo o que eu falei hoje. Isso aí não muda em nada para mim, não estou nem aí para isso.
a sua postura não vai mudar o meu casamento. Mas eu acredito que nessa noite, irmãos, o Senhor está nos dando a oportunidade de ver com clareza aquilo que talvez a gente ainda não estava vendo. De ver e entender que ainda há esperança. Não porque mereçamos, mas porque o Senhor é bom e pode nos transformar. Como estão entendendo? Para caminhar para o fim, a autoridade. Quem aqui acredita que o Senhor tem um propósito sobre a sua vida? Bem, levanta a mão assim para. O Senhor tem um propósito sobre as nossas vidas específico, amém? Só que aquilo que eu estou edificando, para edificar eu preciso de autoridade. Porém, a autoridade que me foi dada pelo Senhor pode estar sendo comprometida por eu viver dessa forma. Como estão entendendo? Às vezes aquilo que eu estou desenvolvendo no Senhor e fui chamado, não flui. Está travado. O diabo está me travando, o inimigo está furioso. Não, mano. O diabo está olhando e falando assim, não preciso fazer muita coisa. Ele mesmo está se destruindo. Ela mesma está se destruindo. Como estão entendendo? Então, para eu desenvolver o que Deus me chamou para fazer, eu preciso de autoridade. Eu só vou ter autoridade fora se eu primeiro encontrar ela dentro. A gente sempre ouviu que fomos chamados para trabalhar no reino de Deus e a gente acha que o propósito de Deus começa na igreja. O nosso ministério não começa na igreja, o nosso ministério começa onde? Em casa. Mas por que eu não quero desenvolver o ministério em casa? Porque em casa eu não sou elogiado. Em casa eu não apareço, eu não sou aplaudido. Na igreja eu venho e prego aqui, irmãos, aqui. Nossa, como o irmão é homem de Deus. Irmão, que palavra massa. Lucas cantando, mano, tu canta bem demais, mano. Quando eu crescer eu quero ser igual a tu. Só que aí a gente vem para a igreja, eu sou elogiado, égua, mano. Deus está abençoando. Aí eu vou para casa, e a minha mulher olha para mim e fala assim, eles te elogiam porque não é eles que moram contigo. É igual aquele meme, Jesus te ama porque ele mora com você, já viu? Como você está entendendo? E aí a gente olha para a nossa casa, é só crítica. É acusando, é jogando a cara. A nossa carne quer o quê? Não é mudança, ela quer elogio, reconhecimento. Então eu foco em servir na igreja. Como você está entendendo? Só que o que eu faço na igreja, eu posso impressionar as pessoas, mas não tem peso espiritual, porque eu não tenho moral ou autoridade para fazer. Agora, quando eu entendo que o meu ministério começa em casa, e eu faço o caminho de volta, e eu começo de casa, aí eu tenho autoridade para fluir naquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. Talvez, irmãos, vocês estão desenvolvendo coisas para Deus, mas você perdeu a autoridade naquilo que você carrega. E a autoridade você não perdeu aqui fora, você perdeu dentro da sua casa. Quando você deixou de se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um marido, como uma esposa, como pais, que são de Deus. Como estão entendendo? Quando Mateus, capítulo 5, não precisa abrir, a gente vê a história do endemoniado gadareno. Quem já ouviu essa história? Se você não viu, depois você lê na Bíblia. Mateus capítulo 5. Marcos capítulo 5, desculpa. Então, resumindo a história. Jesus chega numa cidade chamada Gadara e tem um endemoniado. Há um tempão ele está atormentado, eles prendiam nas correntes, ele quebrava, o negócio era sério. Jesus chega, expulsa os demônios, uma legião, eles entram nos porcos, morrem tudinho os porcos, os caras que cuidavam dos porcos vão assustados para a cidade. E aí o povo vem. Quem lembra o texto também? O povo volta. Quando eles chegam no lugar que Jesus estava, quem lembra como é que eles encontram o rapaz? Quem lembra? Quem lembra, moço? Versículo 19. Não. Antes, eles chegam e encontram o homem assentado aos pés do Senhor e em perfeito juízo. Eles ficam assombrados. E qual é o pedido deles? Senhor,
Vai embora, em nome de Jesus. Jesus vai entrando no barco, o que era endemoniado faz o quê? Quem lembra? Ele vem correndo para entrar no barco. Pensa comigo, vamos viajar um pouquinho. O ministério de Jesus, a equipe apostólica de Jesus. Imagina Jesus chegando com aquele cara que era endemoniado. Ele morava em Gadara, na região de Decápolis. Decápolis significam 10 cidades, ou povoados, aldeias. Muita gente conhecia ele. Imagina esse cara na equipe de Jesus. Jesus chegando. Gente, você lembra daquele demônio, aquele cara estava endemoniado? Cara, ele vai estar indo embora lá ver se era verdade mesmo. Isso não ia ser precioso para o ministério de Jesus? Jesus olha para ele e fala assim, ó, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia para eles o que Deus fez na tua vida e como Ele teve misericórdia de você. Em outras palavras, a família dele não ia ouvir o que Jesus falou, o que Jesus fez na vida dele, sim ou não? Só que só ouvir não é suficiente, eles precisam ver. A nossa família em casa tem ouvido a gente falando muita coisa, mas eles não têm visto transformação do poder de Deus na nossa vida. Porque eu prego um Deus de amor, mas não amo a minha família. Porque eu prego um Deus de misericórdia, mas eu sou extremamente, sabe, falta compaixão na forma como a gente trata e cuida um do outro. A grosseria, a ignorância. Cara, é absurdo. Como você está entendendo? O nosso ponto de partida não é a igreja. O ponto de partida do nosso ministério é a nossa casa. Então é necessário que a gente entenda isso. A nossa família precisa nos ouvir, mas elas também precisam ver o poder de Deus operando em nós. E é isso que nós estamos perdendo, a autoridade. É necessário que a gente recupere a autoridade. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim, sobre o cuidado que a gente precisa ter com a nossa família. Ele diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente a sua própria família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Paulo não está dizendo que alguém que não cuida da sua família é igual a um descrente, alguém que não crê em Deus. Ele está falando que ele é pior do que alguém que não acredita em Deus. Não estou entendendo? Por isso o ponto de partida é a nossa casa. Lucas capítulo 18, Jesus conta a parábola da dracma perdida. Quem lembra? Amém, gente? Aonde é que essa mulher perdeu a dracma? Dentro de casa. Versículos 8 do 15 vai falar assim, ó, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Nós não perdemos a autoridade dentro da igreja. Nós perdemos a autoridade dentro de casa. Como estão entendendo? Essa mulher perdeu a dracma dentro de casa, então nós perdemos a autoridade dentro de casa. A primeira coisa que essa mulher faz para encontrar a dracma é acende uma candeia. Essa mulher estava na escuridão, isso fala sobre um coração em trevas, pecados. Se você quer recuperar a autoridade como homem e mulher de Deus, você precisa trazer luz ao seu coração, a luz aos seus pecados, a luz do Evangelho. Precisamos andar na luz. Essa noite eu estou trazendo luz ao seu coração, amém? Por meio das Escrituras. Por quê? Porque Provérbios 28:3 vai dizer que aquele que esconde os seus pecados, ou seja, faz de conta que eles não existem, ele nunca prospera. Mas aqueles que confessam e deixam, encontram misericórdia. Nós perdemos a autoridade. A segunda coisa que ela faz é varrer a casa. A casa dela estava bagunçada. Nós queremos colocar a vida dos outros em ordem enquanto a nossa casa está uma bagunça. Eu quero falar para o outro de oração e eu não oro. Se eu falasse para vocês aqui, irmãos, queria que abrir aqui para a gente falar de oração, vocês iam dar aula de oração. Mas o que faz de mim um homem de oração não é saber de oração, é orar. Não estou entendendo? O problema é que eu sei falar,
mas na prática eu não pratico. Então, ela varre a casa, ela coloca a casa em ordem. Ela precisou perder algo para ter que colocar a casa em ordem. Você não precisa esperar perder o seu casamento para você colocar a casa em ordem. Você não precisa esperar perder os seus filhos, seja para o álcool, para a droga, por qualquer coisa, para colocar a sua casa em ordem. Primeiro, tira o cisco que tem no teu olho, para depois você... a trave do teu olho, para você tirar o cisco do olho dos outros. Como estão entendendo, irmãos? Amém, irmãos? A pior cegueira é a cegueira espiritual. E a pior cegueira é enxergar o pecado de todo mundo, menos o nosso. É enxergar o pecado do cônjuge, menos o nosso. O que ela fez depois dela organizar a casa? Ela procurou diligentemente até encontrá-la. Nós estamos procurando o defeito dos outros, enquanto nós deveríamos estar procurando o defeito dentro do nosso coração. Como estão entendendo, irmãos? Você perdeu a autoridade como homem e mulher de Deus? Não é fora que você perdeu. E não é fora que você vai encontrar. Irmãos, eu falei para vocês, repartindo um pouquinho, o motivo de eu sair do interior, da cidade do interior, não foi porque eu fui para uma igreja mais bonita, para a capital, não foi. Foi porque o Senhor nos mandou sair da nossa igreja, entregar, e a gente está vendo tempo precioso. Cuidando da igreja, a igreja crescendo, ministerialmente fluindo. E o Senhor falou assim, ó, o sucesso ministerial não compensa uma família fracassada. A sua família vale mais do que seu ministério. E por isso a gente foi, e Deus tem nos dado graça, não apenas para pregar, mas porque nós estamos vivendo isso. Precisei ajustar a minha casa. Estava falando hoje com alguém, a minha mulher é uma mulher de Deus, porque ela me suportou muito. Eu nunca traí a minha esposa, no sentido físico falando, mas eu tive muita dificuldade com pornografia, sempre fui muito ignorante, grosseiro. Sempre perseverou. Tem os seus defeitos, mas a gente nunca desistiu. E a gente tem perseverado. Em janeiro nós fazemos 9 anos de casado. Grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Pela graça do Senhor. E o Senhor tem nos dado de volta a autoridade para poder cooperar. Cara, eu não sei a importância desses dias para você. Nessa forma, comigo aqui. Mas se eu estou podendo cooperar com você, é porque primeiro eu precisei ajustar a minha casa. Não quero ajustar a casa dos outros sem olhar para a sua primeiro, amém? Como eu falei, não tem problema ter perdido a autoridade. O problema é você não se arrepender e não recuperar ela de volta. Porque o seu coração está endurecido pelo orgulho, pela arrogância. Se você tem vivido, irmãos, dessa forma, é necessário que a gente aprenda o caminho de volta. Você ama o seu cônjuge, amém? Amém, irmãos? Mas a questão é, que tipo de amor é esse? Você ama com um amor carnal, que é condicional? Como assim? O homem, como é que o homem ama a mulher? Se tiver alguma coisa, meu amor, te amo, linda. Não, hoje estou com dor de cabeça. Que é uma dor de cabeça que, acho que só lá no Maranhão que tem dor de cabeça. Mulher tem dor de cabeça aqui também? Não. Já fica logo indiferente, já fica grosseiro, já fica um monstro. Esse é um amor condicional. O amor incondicional não depende dela fazer o que eu quero. Eu vou continuar amando, sendo gentil, carinhoso. Não está entendendo? Nós precisamos aprender a amar um ao outro, não pela condição, por aquilo que eu quero, mas com o amor de Deus. Um amor que independe disso. Como está entendendo? Porque é um ciclo, irmãos. Porque por que pode ser que a minha mulher não me queira? Porque eu não trato ela bem. Mas por que eu não trato ela bem? Porque ela também não me trata bem. Veja como se a gente ficar apontando o dedo, a gente vai... Agora quando a gente para e pensa assim, peraí, por que a minha mulher não está me querendo? Onde é que eu estou errando? Onde é que eu preciso melhorar?
Eu tive uma experiência engraçada, porque todo mundo tem a sua correria do dia a dia. Eu não sei como é que você lida com isso na sua casa. Mas, do mesmo jeito que eu trabalho, minha mulher também trabalha. E o serviço de casa é trabalho. Então, às vezes, a gente chega em casa como homem, bota os pés para cima e quer comida tudo na mesa, tudo. Dividir o fardo, porque nossa mulher fica com os filhos, criança e tudo. E aí um dia, minha mulher, toda vez cansada, eu falei, rapaz, mas que é um cão mesmo. Eu não tenho condição de botar uma mulher para trabalhar aqui em casa. Eu falei, peraí. Vamos já dividir o serviço aqui. Hoje, na minha casa, isso não é doutrina, na minha casa, eu lavo a louça, eu coloco o lixo para fora, eu molho as plantas e eu estendo as roupas. Todo dia. Nós sentamos para tomar café, comer, eu já tiro aqui, lavo rapidão, pronto. Casa sempre limpa. Almoçou, lavo rapidão. Esse é o que eu faço. Dividindo o trabalho, diminui o cansaço. Eita glória. Mas eu não estou arrumando a casa só pelo sexo. Eu estou arrumando a casa porque eu moro lá e a casa é minha. Eu preciso cuidar da minha casa. Porque é estressante ficar em casa, arrumar a casa, cuidar de menino. E às vezes a gente acha que não. Você entendendo? Dividir o trabalho, irmãos. Ajudar, ser gentil. Eu faço isso lá em casa. Você faz na sua, como você quiser. Mas isso tem melhorado o nosso relacionamento. Porque minha mulher não é minha empregada. Eu não casei para ter uma doméstica. Eu casei para ter uma esposa, uma auxiliadora, que nós vamos caminhar juntos, cuidando um do outro. Efésios 4:2, ele vai dizer assim, com toda a humildade e mansidão, humildade para reconhecer os meus defeitos, para reconhecer os meus erros, para pedir perdão, mansidão para suportar o pecado, os erros, as falhas do outro. Aí ele vai dizer assim, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Talvez você vai olhar e falar assim, pastor, eu estou suportando e está difícil. O problema não é o suporte, é como eu estou suportando. Suportar em amor. Como eu falei, se esse amor for condicional, esse amor acaba rápido. Não estou entendendo? Existe um padrão, e eu já estou finalizando, irmãos. Segura aí. O padrão de amor é o padrão bíblico. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Amém? Você ama sua esposa? Não, irmãos? Amém? Você ama seu esposo? Vamos descobrir. O amor é paciente. Você é paciente com seu esposo? Com a sua esposa? Não, eu acho que eu sou. Não perguntei se você acha. Perguntei se você é. Como eu descubro? Pergunta para ele. Sou paciente, amor? Pergunte disposto a ouvir. Disposto a ouvir. Amém? O amor é bondoso. Você é bondoso? Sou com os de fora. Aí tu pergunta para tua esposa e fala assim, amor, eu sou bondoso? Claro, com todo mundo lá da rua. Todo mundo da igreja. Como estão entendendo? O amor não inveja. Tem cônjuge que tem ciúme do outro ser reconhecido, do outro ser elogiado. O amor não se vangloria, se acha melhor do que o outro, despreza o outro, humilha o outro. O amor não se orgulha, não sustenta o orgulho no coração. O amor não maltrata. Você maltrata o outro? O amor não procura os seus próprios interesses, o egoísmo, só pensa em mim. O amor não se ira, não tem problema sentir raiva um do outro, porque nós somos naturais. O problema é você sustentar isso. Paulo escrevendo a sua carta, ele vai dizer assim, ó, não se põe o sol sobre a vossa ira. Como assim, Fernando? Zangou, chama para conversar e resolve. Tem gente que passa 1 dia, 2 dias,
3 dias, uma semana, zangado, tempos acumulando coisas no coração, por causa do orgulho. O amor não guarda rancor. Lembra que eu falei das feridas? Precisamos liberar o outro do nosso coração. Cara, tem muita coisa acumulada nos corações, irmãos. Muita coisa que precisa ser arrancada. Muita coisa que precisa ser tirada. Sabe, é engraçado, tipo assim, parece que quando a gente vai chegar perto um do outro, parece que o outro tem espinho, dá bem em cima dessas feridas. Na hora a gente muda, a gente trava, não tem clima para nada. É necessário que a gente sonde os nossos corações. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Nós precisamos andar na verdade. Você fala a verdade para o outro, você mente para ele, esconde as coisas um do outro. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor manifestado na cruz. Não é um amor condicional, é um amor sacrificial. Como estão entendendo? Não é sobre o amor que eu quero receber, mas é o amor que eu preciso dar. Segundo mandamento, resumido por Jesus, resumindo os 10, é o quê? Amará o teu próximo. O que é, pastor, amar o próximo como a mim mesmo? É eu fazer para o outro aquilo que eu não quero, ou que eu quero que faça por mim. Por que Jesus resume os 10 em 2? Os primeiros mandamentos falam sobre a gente e Deus. E os outros 6, se eu não me engano, falam do nosso relacionamento com o próximo. Se eu amo o próximo, eu não vou trair ele. Porque eu não quero que ninguém me traia. Se eu amo o próximo, eu não vou, como a mim mesmo, eu não vou matar o outro, porque eu não quero que ele me mate. Eu não vou roubar, porque eu não quero que me roube. Como você está entendendo? Se eu quero que a minha esposa me ame, eu vou amar ela do jeito que eu queria ser amado. Porque eu quero colher uma coisa sem ter plantado. Eu quero colher amor enquanto eu sou ignorante. Carinho enquanto eu sou bruto. Como estão entendendo? É o amor que nos constrange. Jesus não nos encontrou porque a gente era crente. Sim ou não? Amém, irmãos? Mas porque Ele nos amou primeiro, nós somos alcançados por esse amor. E aí nós nos convertemos. Talvez o que você precisa para alcançar ou destravar a vida do seu cônjuge é amar Ele. Não com o amor que você quer dar, mas com o amor que você recebeu de Deus. Talvez você não recebeu, porque eu não posso dar aquilo que eu não recebi. Então o foco é o Senhor. Senhor, derrama sobre mim o teu amor. Me ajuda a suportar o meu cônjuge em amor. Para mim finalizar, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Jesus está escrevendo essa carta à igreja, mas eu quero trazê-la para o nosso contexto, para finalizar. Jesus começa elogiando aquela igreja. Deixa eu ler com você. Apocalipse 2. Carta à igreja em Éfeso. Aqui eu quero para que você olhe para essa igreja como relacionamento, como relacionamento para o casamento, amém? Versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Não, estou lendo errado, já tira. 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram como apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tem perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Irmãos, eu sei que vocês estão aqui hoje perseverando, suportando, batalhando, lutando, aguentando muita coisa. Então, assim, eu sei que esse tempo que vocês estão convivendo, vocês passaram por muitas coisas. Cara, mas se você olhar por outro lado, olha quantas coisas boas vocês viveram. E aí ele fala assim, eu sei de tudo que vocês têm perseverado, lutado, sofrido. Aí ele vai falar assim,
4. Tenho, porém, contra ti uma coisa, que abandonaste teu primeiro amor. Talvez muitos de vocês estão lutando juntos, se aguentando, mas perdeu o primeiro amor. Perdeu aquela essência de um pelo outro. Perdeu aquele elo. Eu lembro de quando eu estava namorando com a minha esposa, eu não podia passar por um quintal com flor. Eu não tinha dinheiro para comprar na época. Florzinha roubada. Relacionamento emocionante. Mas, cara, eu não chegava sem uma flor. Eu não chegava sem um bombom. Eu não tinha dinheiro para comprar uma caixa, então eu comprava um. Porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o coração. Um elogio. O reconhecimento. Todo dia eu elogio a comida da minha mulher. Amor, tá muito gostosa a tua comida. É uma coisa engraçada, né? Das poucas coisas que ela não sabe fazer, é beiju, tapioca, eu acho que chama aqui, tapioquinha, né? E aí, só que assim, eu sempre elogio ela e nunca me importei com... Sempre gostei da comida dela. E um dia ela fez, e é das pouquíssimas coisas que ela não sabe fazer, é o beiju. Duro que ficou. E aí ela fez assim, aí eu comi. Aí ela, amor, me perdoa, ficou ruim, eu não sei fazer. Não, amor, tá bom, parece o escudo do Capitão América, mas tá bom. Aí ela, pelo amor de Deus, nem nisso tu não para de ficar brincando. Só que eu levei na esportiva e na graça. Mulher burra que não sabe fazer nada. Cara, não custa um elogio. Não custa um agradecimento. Essa é a essência que a gente perdeu. E aí ele continua e fala assim, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aonde foi que você caiu? Aonde foi que você perdeu a afeição pelo seu cônjuge? A admiração, o respeito, a alegria em ver, o prazer em ver. Cara, hoje os lares são tão desestruturados que o cara quer morar no trabalho. Trabalho, o horário está acabando, ele implora para o patrão para ele fazer hora extra. Um dia, irmãos, isso é sério, um dia eu passando na rua e eu vi uns caras bebendo tarde da noite, com a roupa do trabalho. Eu falei assim, bicho, esses caras, loucura, não vão para a casa deles, para família. O Senhor falou assim comigo, para eles aguentarem. O que tem na casa deles é só se eles estiverem embriagados. Porque é só confusão e briga. Quando a gente está namorando, ou começa, a gente não vê a hora de ir para casa. Para estar junto, para estar perto. Hoje a gente não vê a hora de sair de casa. A gente tem um monte de coisa para resolver na rua que é para demorar para voltar. Lembra-te hoje de onde caíste. Onde foi que você perdeu esse amor? Ele vai dizer assim, ele continua e fala assim, arrepende-te. Tudo que precisa de arrependimento é pecado. Se você perdeu o primeiro amor pela sua esposa ou pelo seu esposo, você está pecando. Quantos estão entendendo, irmãos? Precisamos nos arrepender. Senhor, eu me tornei o monstro que eu sou, porque eu perdi a essência. Ou eu não sou tão ruim assim, mas eu já não sou mais como era. Eu preciso voltar a esse lugar. Aí ele diz o quê? Volta e pratica as primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Uma flor, um poema, um bombom, um elogio. Você não precisa esperar um aniversário para você dar um presente. Como estão entendendo? Amém, irmãos? Você não precisa esperar algo para dizer, cara, como você é especial. Você já parou para pensar, irmãos? Pensa aqui comigo um pouquinho. Como você estaria hoje se você não estivesse casado com essa pessoa ao seu lado? Não vai pela emoção que você vai pensar, rapaz, eu ia estar muito feliz. Mas pensa quanto tem sido, quantas coisas vocês já viveram. Volte e pratique as primeiras obras. Ele não está falando assim, volta e faz o outro. Não, volta você e pratica. Não é o outro
Olha, tá vendo? Ó, volta lá e compra lá o bombom que tu parou de me dar. Não, não. Onde é que você precisa voltar? Não é sobre abandonar ou fugir. Eu sei que muitos de vocês, irmãos, se vocês não têm pensado em desistir, em algum momento vocês já pensaram. Mas não é sobre desistir. Desistir não é uma opção. Lutar é uma opção. Pastor, mas eu tenho lutado. Talvez você tenha lutado da maneira errada e com a pessoa errada. O Espírito de Deus está aqui nessa noite para te trazer clareza, para que você possa se posicionar e lutar da maneira correta. Quantos estão entendendo, amém? Um casamento é igual a um barco que está afundando e os dois estão um apontando para o outro falando assim, ó, a culpa é sua, mas o barco está afundando e se o barco afundar vai morrer os dois. Quantos estão entendendo? Não é sobre lutar contra o outro, é sobre lutar juntos, lutar um pelo outro. Seu cônjuge é um presente de Deus para você aqui na terra. Pastor, eu queria que ela fosse uma mulher de Deus. Talvez você não é esse homem de Deus, então não exige aquilo que você não é. Pastor, eu queria que o meu marido fosse um homem de Deus. Talvez você não é uma mulher de Deus, então não exige aquilo que você também não é. Essa noite é um chamado para um arrependimento. Estou levando você para o interior do seu coração, para examinar que você não é tudo aquilo que você pensa. O Espírito nessa noite está nos conduzindo ao nosso interior e nos fazendo rever aquilo que a gente precisa mudar. Como eu falei, o nosso cônjuge foi escolhido por Deus. Você crê nisso, amém? Pense em quantas coisas vocês já venceram juntos. Quantas lutas, quantas dificuldades. Um dia, irmãos, tudo vai passar. Família, os filhos. A única pessoa que vai ficar do seu lado é o seu cônjuge. Você crê nisso, amém? Queria que vocês colocassem em pé, eu queria que a gente pudesse orar, amém? Hoje não vai ter música, sem emoção. Eu não estou dizendo que a música é para emocionar, mas eu não quero que você dependa disso. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração. Você pode se olhar, tirar os olhos do outro e olhar para dentro de si. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fizesse uma autoavaliação do seu coração. Como eu falei para você, irmãos, nessa noite, talvez o que eu falei para você pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você pode ter me ouvido essas horas, esse tempo, e não concordar com o que eu falei. Mas eu queria que pelo menos você orasse e falasse, Senhor, cara, eu preciso de ajuda. Tu pode olhar e falar assim, não, Fernando, eu já estou bem no meu casamento. Cara, não existe nada que, se no mundo não existe nada que não possa piorar, eu acredito que no reino de Deus não existe nada que não possa melhorar. Você crê nisso, amém? Quero que você feche os seus olhos e ore ao Senhor. Abra sua boca e fale com Ele, Senhor, me ajuda, Pai. Nos conduza. Senhor, nós oramos a Ti nessa noite. Nós somos gratos a Ti pela obra do Senhor sobre as nossas vidas. Meu Deus, o meu coração está extremamente feliz por aquilo que o Senhor tem feito nesses dias. Não é por aquilo que o Senhor começou, porque essa obra não começou agora. Meus irmãos já estão edificando há um tempo. Mas pelo privilégio de cooperar com os meus irmãos. Obrigado por cada irmão que tem perseverado nesses dias, disposto a ouvir, disposto a entender, disposto a conhecer o seu coração. Eu oro para que o Espírito do Senhor nessa noite traga sobre cada um deles uma profunda convicção. Eu sei que é muita informação para ser digerida,
mas que ao longo desses dias o Senhor traga uma profunda convicção da tua vontade sobre os meus irmãos. Que o Senhor traga arrependimento e um desejo de mudança. Eis aqui homens e mulheres de Deus que foram chamados pelo Senhor. Eu sei que o Senhor conhece os corações, eu oro para que o Senhor esquadrinhe. Sei que existem tantos traumas, feridas, mágoas, que foram causadas um pelo outro ao longo dos anos. Mas o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que restaura. E a minha oração nessa noite, Jesus, traga restauração sobre a vida dos meus irmãos. Para aqueles cônjuges que não estão aqui, Senhor, que o Senhor visite eles e que o Senhor encontre o coração deles. Porque não é sobre mim, é sobre o Espírito que encontra e conhece os corações. Eu oro por essa igreja. Uma das marcas dessa igreja serão casamentos ajustados, famílias restauradas, por homens e mulheres de Deus posicionados nas Escrituras, no Evangelho do Senhor. Eu oro por sabedoria e por humildade sobre os homens aqui neste lugar. Não é difícil para um homem reconhecer os seus pecados, como é difícil para um homem se humilhar e pedir ajuda. Mas eu oro por corações quebrantados, corações vulneráveis, que o nosso temor pelo Senhor seja maior do que a vergonha da exposição. Eu oro por mulheres com corações quebrantados, dispostas a reconhecer e se arrepender dos seus pecados. Homens posicionados, mulheres posicionadas, casamentos ajustados e restaurados, famílias transformadas. Esse é o meu pedido, Senhor. Que essa igreja seja transformada pelo poder da glória do Senhor. Eu oro pelos pastores dessa comunidade, que o Senhor continue conduzindo as suas vidas com autoridade, que o Senhor continue operando dentro das suas casas, que o Senhor continue conduzindo-os com sabedoria, graça e autoridade para conduzir o teu povo. Essa obra é tua, Pai. Eu estou feliz por esse tempo, por aquilo que nós estamos vivendo neste lugar. E eu creio que nós vamos colher muitos frutos disso, para a glória do nome do Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos foram edificados com essa palavra? Bom, vamos digerir essa palavra, amém? Eu sei que a palavra de Deus, ela fere e ela mesmo traz a cura, amém? Ela é a palavra de Deus e ela tem esse poder, amém? Vamos tirar nossas ofertas com alegria? Vamos? Vamos junto tirar essa oferta? Glória a Deus. E aí a minha esposa vai pegar ali, salva. Amanhã vamos estar aqui novamente. Pastor? Amanhã vamos dar continuidade, falar de outros assuntos também importantes. E eu creio que se você priorizar, você vai conseguir chegar aqui e receber a palavra do Senhor mais uma vez. E quem quiser depois procurar o pastor ali para marcar um horário com ele, para estar conversando, estar sendo ministrado particularmente, né? Eu creio que também isso vai ser muito proveitoso para nós como casais. Tá bom? Então, sai do seu lugar com alegria. Vamos ofertar na casa do Senhor? Amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Glória a Deus! Tem um cafezinho ali atrás. Quero convidar vocês para a gente, nosso momento de comunhão. Amém? E amanhã juntos estamos aqui mais uma vez para ouvir a mensagem do Senhor.
Glória a Deus. Vamos orar? Pai, eu te louvo, te adoro, te agradeço pela tua palavra, pela revelação, Senhor Deus, da tua palavra, pela mensagem liberada nessa noite, que nos trouxe confronto, mas esse confronto é para nos tirar da zona de conforto e melhorar, Senhor Deus, a cada dia e colocar o nosso casamento edificado sobre uma rocha. E essa rocha se chama Jesus Cristo. Nós cremos, Pai, no teu poder de transformação, no teu poder de mudança para a nossa casa, para a nossa família e para o nosso casamento. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus, por cada oferta, por cada dízimo, Pai, depositado aqui, Senhor Deus, para louvor e glória do teu nome. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos. Dá uma noite abençoada na tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um abraço aí em 55 pessoas.